Oi, meninos. Vamos lá para a nossa última aula de biossegurança. E aí, ao longo dessa disciplina, a gente entender um pouquinho o que é biossegurança, a gente entender um pouquinho sobre os riscos aos quais os profissionais de saúde estão aptos, digamos assim, dentro de um espaço ou uma instituição de saúde. E é importante, meninos, que vocês tenham essa noção de que, por serem profissionais da saúde, vocês estão extremamente expostos a diversos riscos e que a segurança do indivíduo está diretamente ligada ao conhecimento dele. Então, essa disciplina ela tem um impacto muito grande, visto que a partir dela vocês terão espaço de conhecimento, inclusive de causa, para entender um pouquinho de tudo aquilo que vocês passarão dentro da unidade hospitalar. Então vamos lá. Quando a gente está dentro do hospital, enfim, de uma unidade de saúde, nós estamos, como eu falei na aula passada, expostos a diferentes riscos, né? A gente tem risco biológico, a gente tem risco de acidente, risco químico, enfim. E aí, existem situações que são, e materiais, que são utilizados exatamente para minimizar e, em todos os casos, evitar que esses riscos tragam danos ao profissional de saúde e, inclusive, ao paciente. E aí a gente precisa entender um pouquinho que esses riscos, eles são diminuídos por equipamentos de proteção. Sejam equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs, ou os equipamentos de proteção coletiva, os famosos EPCs. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pelos equipamentos de proteção individual. O que é um equipamento de proteção individual? O conceito diz que é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção contra riscos. E aí, mais uma vez, eu preciso lembrar de vocês dos riscos que nós estudamos na aula passada. Então, os equipamentos de proteção individual visam diminuir ou evitar os riscos que possam trazer danos à saúde do paciente, evitando ameaçar a sua segurança e a sua saúde. O uso desse equipamento, ele deve ser feito sempre que o indivíduo estiver no espaço, principalmente, e aí os equipamentos de proteção individual, falando exclusivamente do técnico de enfermagem, eles devem ser voltados principalmente quando existir contato com o paciente. E, obviamente, com resquícios, com exposição a situações que envolvam o paciente. Vocês vão já entender um pouco melhor isso. Então, esse equipamento ele deverá ser feito quando não for possível tomar medidas que visem eliminar os riscos dentro daquele ambiente. E aí, a maioria das vezes, os equipamentos de proteção coletiva, eles são de extrema importância. Então, vamos lá, falar um pouquinho dos equipamentos de proteção individual. Eles são inúmeros, eu trouxe alguns para vocês, eu vou apresentar alguns para vocês, e dentro dessa apresentação eu vou indicar como é que deve ser o uso, tá bom? Até porque vocês aprenderão de fato a usabilidade desses equipamentos de proteção individual em algumas disciplinas específicas, como, por exemplo, fundamentos de enfermagem, como, por exemplo, saúde da criança, saúde coletiva. Então, vamos lá. O uso, como eu havia falado, ele vai depender muito do tipo de atividade e dos riscos que poderão ameaçar a segurança de saúde do trabalhador e muitas vezes do paciente, tá bom? E, obviamente, da parte do corpo que estará mais exposta, dependendo da atividade que você vai realizar naquele momento. Então, esses equipamentos eles podem ser de proteção auditiva, como abafadores de ruído e protetores auriculares. Esses equipamentos eles podem ser utilizados muitas vezes dentro de uma UTI neo, dentro de espaços em que o barulho é muito grande, como, por exemplo, perto de uma autoclave, que é responsável por fazer a higienização de materiais, uma proteção respiratória, principalmente como máscaras e filtros, e aí eu vou apresentar para vocês um pouquinho a diferenciação das máscaras, porque que elas são importantes, proteção visual e facial, como óculos e viseiras, principalmente quando se tem contato ou exposição a secreções.
a proteção das mãos e braços como luvas e a proteção de pernas e pés como sapatos, botas, botinas, enfim. Então vamos entender um pouquinho como esses equipamentos de proteção individual são essenciais para a equipe de enfermagem. Primeiro a gente precisa falar do óculos, e aí eu aposto que vocês muito possivelmente nunca viram nenhum profissional da enfermagem utilizando óculos de proteção. O óculos ele é uma barreira efetiva para proteger os olhos contra radiação, contra respingos de secreção, de medicamento e outras diversas substâncias. Então, os óculos eles deveriam ser utilizados sempre que, por exemplo, for realizada uma punção venosa, visto que você vai entrar em contato com secreção, como o sangue. Sempre que você for fazer uma avaliação de uma mama de uma paciente na maternidade. Só que, infelizmente, os profissionais acabam não utilizando. Muitas vezes, essas situações acontecem porque a unidade de saúde não dispõe desses óculos. Ou seja, a maioria das vezes é culpa do empregador. Só que, infelizmente, muitos profissionais também não acabam utilizando esses óculos. As máscaras, que obviamente acabam sendo responsáveis pela proteção respiratória contra fungo, bactéria, vírus e outros demais agentes contaminantes. As máscaras ganharam um espaço muito grande, inclusive para a comunidade, né, visto que a gente está totalmente inserido numa pandemia de coronavírus, de um vírus, que é uma partícula diminuticíssima, muito pequena, que muitas vezes, se a máscara não for utilizada da forma correta, ela pode atravessar essa máscara. Muitas vezes a máscara ela é a responsável pela transmissibilidade, então é muito importante que seja utilizado da forma adequada, que seja utilizado de forma responsável. As luvas, que são utilizadas na proteção direta contra riscos físicos e biológicos, como, por exemplo, durante a higienização de um paciente, durante a coleta de material, durante uma punção venosa. As toucas, que são responsáveis, basicamente, por proteger contra a absorção de partículas encontradas em locais de atendimento. As toucas também elas têm uma responsabilidade muito grande, que é basicamente a de prender o cabelo, principalmente das mulheres, né? O de homem tem cabelos grandes, não é o meu caso, que vai acabar evitando que o cabelo tenha contato com o paciente. Inclusive, o cabelo preso acaba facilitando a realização de diversos procedimentos. E o avental descartável, que vai ficar sobre a roupa do paciente, muitas vezes sobre o jaleco, enfim, que protege a pele contra respingos de sangue, secreção, fluidos corporais e outras partículas existentes em locais de atendimento. E aí, quando eu estava falando, existe o jaleco, né? A gente precisa ter uma atenção muito grande ao jaleco, visto que é um dos principais equipamentos de proteção individual. Ele tem a função também de proteger a pele e as roupas do profissional durante os procedimentos que vão ser realizados no contato com superfícies, instrumentos e equipamentos contaminados. E a gente precisa ter alguns alertas, tá bom? O jaleco, ele deve ser feito de algodão ou de tecidos mistos que não sejam inflamáveis, de comprimento abaixo do joelho. Por que abaixo do joelho? Basicamente porque ele deve proteger uma quantidade muito maior do corpo de quem está usando. Deve ter mangas longas com punho elástico ou de sanfona, e aí as mangas longas vão, obviamente, proteger os braços. Fechamento frontal com botões, esses botões podem ser de pressão, e deve ser fechado até a altura do pescoço. Também podem ser descartáveis, fabricados de tecido não tecido, de TNT. Obviamente, a segurança vai ser muito menor, porque a penetrabilidade dele vai ser maior. Deve ser utilizado, obviamente, em áreas não contaminadas ou áreas limpas. E alguns alertas que a gente precisa ter, principalmente vocês estão iniciando o curso, que vão precisar estagiar, enfim. Então vamos ter alguns cuidados, que é manter o jaleco sempre fechado, com as mangas presas sobre as luvas, quando for utilizar a luva. Lavar o jaleco após o manuseio de materiais contaminados, ou no mínimo uma vez por semana. Isso vai depender muito do local de trabalho que você está, do tipo de exposição que você tem dentro do seu ambiente de trabalho. Não recomendo lavar o jaleco em casa, e aí se você for lavar esse jaleco em casa, você deve tomar todo cuidado para que ele não seja misturado às roupas de casa. Deve ser utilizado um compartimento específico para o manuseio desse jaleco. Até porque é bom lembrar que esse jaleco ele é utilizado dentro de um ambiente hospitalar. Você pode morar com crianças, idosos ou pessoas imunossuprimidas. Então, esse cuidado deve ser redobrado.
As instituições de saúde têm obrigação legal sobre a higienização de algumas vestimentas em locais contaminados. Principalmente aquelas, vocês já devem ter visto, aquelas roupas verdes são utilizadas em centro cirúrgico, como é um local extremamente contaminado, é de responsabilidade do hospital a higienização delas. E aí vamos lá, não houve jaleco em elevador, copas, refeitórios, banheiros e outros locais públicos. Então vai entrar no banheiro, vai tomar um cafezinho lá na copa, tira o jaleco, deixa num local específico. Geralmente esses espaços, eles são espaços de uso comum, inclusive de pessoas que não estão tendo contato com pacientes. Então, é importante que você não leve esses jalecos para espaços como esses. Deixar seu jaleco no ambiente técnico. Só use o jaleco em áreas comuns quando estiver transportando material biológico, químico, estéril ou resíduos, tá ok? Então, vamos lá falar de alguns tipos de equipamentos de proteção individual. Principalmente aqueles que apresentam-se de diversas formas, como por exemplo, luvas. A gente tem dois tipos principais de luva, que é a luva de procedimento e a luva estéril. A luva de procedimento é aquela de uso comum, que ela é de látex ou de borracha natural, que protege principalmente contra sangue e fluidos corporais, geralmente um material simples, e você vai utilizá-la quando tiver contato com sangue e outros fluidos. Já a luva estéril ou luva cirúrgica, ela deve ser utilizada principalmente quando vai se realizar cirurgias ou curativos estéreis, em que o cuidado deve ser redobrado, principalmente porque existe uma solução de continuidade. O que é isso? Uma ferida, e essa ferida ela pode ser contaminada pela luva de procedimento. Então, a luva estéril é uma luva que, inclusive, vocês vão ver mais na frente, que existe todo um método de calçá-la para que ela não seja contaminada e o paciente não seja contaminado quando se for utilizá-la em determinados procedimentos, tá ok? As máscaras. A máscara comum é a máscara de procedimento, e aí essa máscara deve ser utilizada e trocada geralmente quando você tem contato com fluidos corporais, excreção, enfim, sangue e outras secreções. Ela tem a função básica de proteger a face do profissional, tá bom? E a gente tem a N95. O que é a N95? Ela está diretamente ligada a um risco aumentado de infecções, principalmente infecções de aerossol ou por gotículas de saliva, que são ligadas diretamente às doenças respiratórias. Então, a N95 ela deve ser utilizada com cuidados redobrados, principalmente em situações de exposição do profissional a pacientes com doenças respiratórias. Já a máscara de procedimento é aquela máscara comum que deve ser utilizada sempre que for ter contato com secreção, fluido corporal e excreção, tá ok? E quem são os equipamentos de proteção coletiva? Os equipamentos de proteção coletiva, eles são dispositivos utilizados no ambiente de trabalho e têm o objetivo de proteger os trabalhadores, ou seja, não é uma pessoa. Esse material ele pode proteger e pode ser utilizado por mais pessoas ao longo do processo, tá ok? Diferente dos equipamentos de proteção individual, que eles são de uso único e exclusivo de um profissional só. Você não vai emprestar a sua máscara que você estava usando para outra pessoa. Então, os equipamentos de proteção coletiva, eles devem ser utilizados em clausuramento acústico de fontes de ruído, são ventilações em locais de trabalho, proteção de partes móveis de máquinas e equipamentos e sinalização de segurança, dentre outros. E aí, exemplos de equipamentos de proteção coletiva. Desculpa, tá aqui em cima individual, mas é coletivo, tá bom, meninos? Dispensadores automáticos, como esse dispositivo que ele faz a dosificação de componentes, inclusive de medicamentos, para diminuir o risco de respingo. Então, esse material ele vai diminuir a possibilidade de contaminação por alguns agentes químicos, por exemplo, que podem ser utilizados durante o processo de assistência ao paciente. O chuveiro de emergência, não sei se vocês já entraram num hospital, num laboratório e viram um chuveiro no meio do nada, no meio do hospital, no meio do laboratório. Esse chuveiro é um chuveiro de aspersão, um chuveiro de emergência, que ele é destinado a reduzir os danos causados por acidentes com produtos químicos ou material biológico durante a assistência e que tiveram contato com o corpo do profissional. O chuveiro ele vai ser adicionado por essa alavanca que vocês verão aqui,
ou pelos cotovelos, ou pelo joelho, enfim, vai depender do local de altura dessa alavanca, e ela deve ser instalada em locais fácil e de rápido acesso. Por isso que eles estão instalados em espaços geralmente incomuns para a disposição de um chuveiro. Lava-olhos, que obviamente, como o nome diz, ele tem a função básica de proteger ou lavar os olhos durante um procedimento em que houve contato de material, principalmente biológico e químico, aos pacientes, tá bom? Existem modelos já acoplados ao chuveiro de segurança, de emergência, que foi aquele que eu acabei de mostrar para vocês, e também existem outros modelos que parecem muito com soro fisiológico, e aí é utilizado basicamente para lavar os olhos de forma mais prática, tá ok? E extintores de incêndio, que são basicamente usados para proteger em situações de acidentes que envolvem fogo. Eles podem ser dispostos de vários tipos e vários materiais, tá bom? Então é importante que vocês também tenham conhecimento sobre os extintores de incêndio. E aí, meninos, quando a gente fala em equipamento de proteção individual, uma coisa é muito importante, que vocês conheçam os aspectos legais. E aí, quando a gente fala em aspectos legais, dentro de instituição e dentro da biossegurança, vocês vão lembrar das normas regulamentadoras, as famosas NR. A mais comum dentro da biossegurança, que está voltada diretamente para o cuidado com os equipamentos de proteção individual e coletiva, é a NR número 6, tá bom? Que ela dispõe sobre o equipamento de proteção individual, apresentando as responsabilidades do empregador e do empregado quanto à disponibilidade de manuseio dos equipamentos. Então, uma coisa que tem que ficar clara na cabeça de vocês, é de responsabilidade do empregador oferecer e disponibilizar todos os EPIs. O empregado ele não tem que levar o EPI da casa dele para o hospital, por exemplo. Eles devem existir lá, faz parte do contato da exposição desse paciente. Já o empregado ele tem a função de cuidar, de gerir a disponibilidade e, obviamente, de avisar ao empregador quando esses materiais estiverem acabando ou faltando. A norma regulamentadora número 4, ela fala um pouquinho sobre os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, e a NR9 basicamente dispõe sobre os equipamentos e utilização desses equipamentos de proteção individual. A NR19 dispõe sobre explosivos, e obviamente não é muita área que a gente deve trabalhar, mas eu tento falar. E a NR32, que fala sobre a segurança e saúde no trabalho, que fala sobre as medidas de proteção dos EPCs e da responsabilidade do empregador e do empregado quanto a esses equipamentos de proteção coletiva. Então, só um resuminho da norma regulamentadora número 6, ela fala que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamentos de proteção individual adequado ao tipo de risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento nas seguintes circunstâncias. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente no trabalho, de doenças profissionais ou do trabalho, ou seja, equipamento de proteção deve existir sempre que os equipamentos de proteção coletiva não derem conta dessa assistência. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas, ou seja, sempre, obviamente, porque existem riscos dentro de uma instituição, e para atender às situações de emergência. Ok. E aí, meninos, a gente precisa falar que existem, obviamente, a gente já falou dos riscos, né? Então a gente precisa falar agora do tipo de precaução que existem dentro dos hospitais ou dentro das instituições de saúde. O que é a precaução? O sistema de precaução deve ser claro o suficiente para permitir que os profissionais de saúde identifiquem o mais rápido possível os pacientes que necessitam de precaução específica. E aí, além das questões de biossegurança, vocês também vão precisar de conhecimento básico sobre a transmissibilidade de algumas doenças. Então, mais na frente, vocês vão ver uma disciplina chamada de doenças transmissíveis e doenças infecciosas e parasitárias. Essas disciplinas, ou essa disciplina, ela tem a função muito clara de apresentar para vocês como as doenças são transmitidas. E, obviamente, para que vocês fiquem cientes do tipo de precaução específica para cada doença. Então, vamos lá. A precaução, os tipos de precaução que existem são
Precaução padrão, precaução de contato, precaução de gotículas, precaução de aerossóis, e a gente vai ver mais na frente a precaução reversa também. Então vamos conhecer cada uma dessas, né? A precaução universal ou precaução padrão, ela representa um conjunto de medidas que devem ser aplicadas no atendimento de todos os pacientes hospitalizados, independente do seu estado infeccioso. Ou seja, independente da doença que esse paciente tem, independente do tipo de infecção que esse paciente apresenta, todo paciente dentro de uma unidade hospitalar deve ser ligado diretamente à precaução padrão ou precaução universal. As precauções elas deverão ser utilizadas sempre que existirem risco de contato com sangue, todos os líquidos corporais, como leite materno, como secreções, como excreções, como urina e fezes, com exceção de suor, sem considerar a presença ou não de sangue visível. Pele com solução de continuidade ou pele não íntegra, né? Uma pele com ferida, uma pele com curativo e as mucosas, seja mucosa oral, mucosa anal, mucosa vaginal, mucosa ocular, mucosa nasal. Então, se você vai ter contato com algum tipo de mucosa, as precauções devem ser instauradas. E aí, a precaução padrão orienta que seja utilizado EPIs como luva, máscara, gorro, óculos de proteção, avental, bota, que devem ser utilizados também em espaços como lavanderia, limpeza hospitalar, necrópsia. E, claro, nunca deixar, e é uma coisa que vocês precisam aprender, a higienização das mãos ela deve ser feita sempre antes e após um procedimento. Tá ok? Seja o tipo de higienização ou lavagem das mãos ou asepsia das mãos com álcool 70. Os equipamentos de proteção individual voltados para a precaução padrão são uniforme, né? Seja a sua roupa, o seu jaleco, o sapato sempre fechado e limpo. Poderá ser o mesmo utilizado fora do ambiente hospitalar, obviamente. Se você vai utilizar ele tanto no espaço hospitalar quanto no espaço fora desse ambiente hospitalar, o cuidado deve ser redobrado. De acordo com a NR32, recomenda-se sempre o uso de sapatos fechados. Por que recomenda-se o uso de sapato fechado? Porque vocês vão trabalhar com objetos perfurocortantes. Se uma agulha, por exemplo, cai da sua mão, escorrega da sua mão, desliza da sua mão, ela pode cair e pode perfurar o seu pé, se o peito do seu pé, a porção externa do seu pé estiver para fora, se você não estiver utilizando um sapato fechado. Tá ok? Então é importante vocês conhecerem, inclusive, a normativa de cada instituição. As máscaras de vapores, que evitam basicamente a exposição de produtos químicos passíveis de inalação, como por exemplo o formaldeído, que é utilizado para a higienização de materiais, a desinfecção de artigos como o butaraldeído, que é de uso obrigatório. A máscara cirúrgica, que deve ser utilizada sempre que houver indicação da enfermagem ou médico em caso de isolamento. A gente vai entender um pouquinho o que é esse isolamento. Elas devem ser utilizadas em procedimentos que possam gerar respingos de sangue ou líquidos, evitando assim a exposição das membranas mucosas da boca, do nariz e dos olhos, tá ok? A gente vai falar um pouquinho da luva de procedimento, mas é sempre importante lembrar que a principal luva de usabilidade comum é a luva de procedimento, tá ok? Então devem ser trocadas sempre que for realizar um novo procedimento ou trocar de paciente. As luvas devem ser trocadas. Inclusive, a orientação correta é que se você for realizar procedimentos diferenciados, se você for administrar uma medicação, for trocar a fralda, for dar o banho desse paciente, deverão ser utilizados 3 pares de luva, tá bom? Algumas orientações básicas. É proibido o uso do mesmo par de luva em vários pacientes, quando, por exemplo, vai se verificar sinais vitais. É proibido a lavagem das luvas para sua reutilização. Terminou de usar a luva, já descarta no lixo adequado. E é proibido o uso de luvas de procedimento para limpeza hospitalar. As luvas corretas são as luvas de borracha, porque o lixo hospitalar pode conter material perfluorocortante. As luvas de borracha elas são mais resistentes, evitando assim que o profissional que esteja realizando a limpeza possa se contaminar de alguma forma. Eu estava falando dessas luvas de borracha, elas são utilizadas basicamente para higienização e limpeza, manter a luva de borracha sempre seca interna e externamente, e observar a lavagem dessas luvas por dentro e por fora, secar com um pano adequado e lembrar sempre de lavar as mãos.
E aí, meninas, o próximo tipo de precaução é a precaução de contato. O que é esse tipo de precaução? A precaução de contato, ela visa prevenir a transmissão de micro-organismos epidemiologicamente importantes a partir de pacientes infectados ou colonizados. Ou seja, se esse paciente ele tem alguma doença que possa ser transmitida a partir do contato com a pele dele, com a roupa dele, com algum material que ele esteja utilizando, o paciente vai ser orientado ao tipo de precaução que é a de contato. Então, por meio da precaução de contato, que é quando você toca o paciente, estabelece algum tipo de contato pessoa a pessoa, de forma direta ou indireta, ao tocar superfícies contaminadas, como a cama desse paciente, como algum objeto que ele utilize com frequência. O leito do paciente com precaução de contato deverá sempre ser finalizado com as precauções necessárias para a sua assistência, como, por exemplo, lavagem das mãos, uso de avental, uso de luva, e o quarto desse paciente deve ser privativo, ou seja, ele deve utilizar um quarto apenas para ele. Que tipo de doenças estão localizadas ou apresentadas como doenças que devem ser orientadas à precaução de contato? Infecções de pele, principalmente infecções em neonatos, ou realizações mucocutâneas, a herpes zoster, disseminado ou localizado por imunodeprimido. O que é um paciente imunodeprimido? É aquele paciente que tem baixa imunidade, tá ok? Difteria cutânea, impetigo, celulite ou úlcera. E essa celulite, meninas, é a inflamação de uma porção da pele, tá bom? É a celulite que todo mundo conhece como aspectos basicamente voltados à estética. Não, essa celulite é uma doença que está diretamente ligada à inflamação da pele. A abscesso, escabiose, que é piolho, pediculose, furunculose, febres virais hemorrágicas, rubéola, varicela, que é a catapora, e conjuntivite viral hemorrágica. Qual é a orientação para esses pacientes? Que ele tem um quarto privativo, ele deve ser internado sozinho, dentro de um quarto específico para ele. Caso não seja possível, esse paciente deve ter uma coorte de pacientes infectados ou colonizados pelos mesmos micro-organismos. O que quer dizer isso? Se esse paciente não pode ter um quarto só para ele, que ele fique divida quarto com pacientes que apresentem o mesmo tipo de infecção que a dele. Separar antes de entrar no quarto todo o material que será utilizado para o procedimento, para que você fique o menor tempo possível dentro daquele espaço. Quanto à paramentação ou as roupas ou as vestimentas que serão utilizadas, a paramentação deve ser realizada seguindo a sequência: primeiro o avental, segundo a máscara, depois os óculos de proteção e as luvas. Depois, vestir o avental dentro do quarto na antessala, se houver. O avental deve ser de manga longa e ser vestido com a abertura voltada para trás, e retirar o avental após o procedimento e higienizar as mãos. Professor, por que está dizendo aqui que o uso de máscara ou de óculos só é se necessário? Meninos, esse paciente é um paciente com precaução de contato, ou seja, ele não vai me contaminar de forma respiratória. Então, as máscaras e os óculos de proteção são utilizados se necessários, ou seja, se esse paciente apresenta algum outro tipo de infecção que possa ser transmitido via respiratória ou via o contato com mucosa. Que são o caso das precauções por gotículas. O que é essa precaução? Ela visa prevenir a transmissão de micro-organismos por via respiratória, por partículas maiores que 5 micrômetros, de pacientes com doenças transmissíveis geradas por tosse, espirro e durante a fala. Ou seja, esses pacientes apresentam doenças que estão diretamente ligadas ao sistema respiratório através da exposição a tosse, espirro e durante a fala. Gotículas menores que 5 micrômetros podem se depositar a curta distância, de 1 a 1,5 metro, como, por exemplo, é o caso do coronavírus. E aí, esses pacientes que apresentam precaução por gotícula, eles devem ter essa plaquinha aqui, indicando que esse paciente, o contato dele deve ser feito com a higienização das mãos, o uso de máscara cirúrgica ou a máscara de procedimento comum, e o paciente deve ter um quarto privativo, ok? Visto que ele vai ter contato com profissionais ou com pacientes que podem acabar não se protegendo da forma correta e se contaminar.
E aí, quais são as indicações ou as doenças que são indicadas para proteção de precaução por gotícula? A chumba, as influenzas, a epiglotite, que é a inflamação da epiglote, ou hemófilos influenza. As precauções específicas é um quarto privativo. Esse paciente deve ser internado em quarto privativo, caso não seja possível, coorte de paciente com a mesma doença, respeitando a distância mínima de 1 metro ou 1,5 metro. Vocês lembram que eu falei para vocês que essas gotículas de saliva elas podem atravessar de 1 metro a 1,5 metro. Então, a orientação correta é que deve-se sempre permanecer, caso não consiga internar esse paciente em um quarto privativo, manter a distância específica de 1 metro a 1,5 metro. A porta deve ser mantida sempre fechada. O uso de máscara cirúrgica deve ser colocado antes de entrar no quarto do paciente. Recomenda-se que todos os profissionais usem máscara cirúrgica, independente se foram vacinados ou apresentarem algum tipo de doença. Precaução por aerossol. Professor, o que é aerossol? Aerossol são aquelas gotículas de saliva invisíveis que a gente acaba liberando durante a nossa fala, principalmente, que elas são capazes de transmitirem algumas doenças. E aí esses aerossóis, eles são gotículas tão menores que geralmente a máscara cirúrgica simples, essa máscara comum, ela não é suficientemente eficiente para evitar que você se contamine. Então, a máscara geralmente utilizada é a N95. Tá ok? Então, esses aerossóis, eles são gotículas de saliva pequenas, que devem ter medidas adotadas para paciente com suspeita ou diagnóstico de infecção por essa transmissão por via respiratória, que podem ficar suspensas no ar ou ressecadas no ambiente. Deve-se utilizar para o cuidado do paciente área física específica, dotada de sistema de ar com filtro especial e pressão negativa, quando esses recursos estiverem disponíveis. E aí, quais são as doenças que deve... esse paciente, cuidado com ele. Higienizar as mãos antes e após. O uso de máscara N95, que é aquela azulzinha. Uma máscara cirúrgica quando for realizar transporte. E o quarto privativo de porta fechada. Quais são as doenças? Sarampo, tuberculose laríngea, tuberculose pulmonar... E outras doenças como a Covid, que podem ser transmitidas por gotículas de saliva menores. E as precauções para aerossóis, esse paciente deve ter um quarto privativo, é necessário um quarto específico para a acomodação do paciente, porque como eu falei para vocês, existe o cuidado principalmente com o ar, visto que essas gotículas de saliva podem ficar suspensas no ar. Então, a ventilação deve ser especial, com pressão negativa. Em relação às áreas adjacentes, esse ar deve ser trocado de 6 a 12 vezes por hora, tá ok? O ar desse quarto é considerado contaminado em relação ao dos demais, então muito cuidado quando for abrir a porta, fechar a porta, abrir janelas dentro desse espaço, por isso o ar presente nesse quarto nunca deve atingir o corredor da instituição de saúde. A precaução protetora, ou reversa, que é a última, ela será instituída principalmente em pacientes imunodeprimidos ou neutropênicos. O que é um paciente imunodeprimido? É aquele paciente que possui imunidade baixa. Isso pode acontecer muito com pacientes que são HIV positivo, que evoluem para AIDS, e pacientes que fazem uso de corticoide, que fazem corticoterapia. Os corticoides geralmente possuem doses imunossupressoras. E neutropênico, o que são os neutropênicos? São pacientes que possuem neutrófilos abaixo do adequado, a fim de garantir a proteção de pacientes contra infecções. Ou seja, a precaução de contato ela visa evitar que pacientes imunodeprimidos ou neutropênicos tenham infecções. Então, o leito desse paciente deverá ser sinalizado com as precauções necessárias, como, por exemplo, o uso de avental ou capote, o uso de máscara cirúrgica e a porta deve estar sempre fechada. E é isso, meninos. Espero que tenha sido suficiente. E estudem.